Olá, hoje a Web TV Rota do Turismo tem o grande prazer de conversar com uma amiga minha, uma amiga de coração, professora de português, que com certeza vai me dar uns puxões de orelha. Já é uma garota que sempre trabalhou comigo em vários projetos lá atrás e que hoje eu tenho a grata satisfação de estar mostrando o empreendimento que a Cleia Borges está realizando na sua vida. Antes de mais nada, a Cleia Borges, uma professora de português e que agora está abrindo o seu espaço essencial, uma clínica de terapia. Cleia, que tipo de terapia você vai estar apresentando para as pessoas? Oi, Adriana, boa tarde. É um prazer imenso falar com você. A gente só fala mais pelas mídias, né? Verdade. Realmente, eu estou fazendo uma nova caminhada na minha vida, além de lecionar, que eu continuo lecionando, e agora eu estou no empreendimento de uma clínica terapêutica, né? E a clínica terapêutica ela trabalha com vários tipos de terapias, né? Desde o relaxamento, a terapias integrativas e complementares, que é a questão de florais. Tem também a terapia do toque, terapia do abraço, é, várias coisas, né? A terapia ela é muito ampla. E o que fez, Cleia, você partir para esse universo? Porque eu Ah, sei que eu você é uma professora super dedicada, mas foi os tempos de pandemia que mostrou essa necessidade do toque, do abraço e de você cuidar mais do corpo das pessoas? Na verdade, Adriana, eu assim, desde quando eu me conheço por gente, que eu tenho muita essa relação com pessoas, né? Desde a infância, muita convivência, e sempre foi assim parte da minha vida conversar com as pessoas, dar conselho para as pessoas. E aí, na minha caminhada, lecionando, sempre além de dar a aula, né, além de ensinar a língua portuguesa, eu também conversava com as pessoas, dando conselhos, né? E isso sempre foi muito forte em mim, né? Olhar o lado das pessoas, a questão da empatia, né? Se colocar no lado das pessoas. E depois, com o tempo, eu já fiz também filosofia, né? Pós em filosofia, e também leciono filosofia numa escola particular. E depois de um tempo, eu resolvi ir para a parapsicologia, né? Que é a área também da psicologia, todas essas questões aí. Mas isso já faz parte da minha vida de muito tempo. Agora eu resolvi aprofundar mais, né? A parapsicologia é algo que me tocava muito, né? Fenômenos, comportamentos, todas essas situações, né? Principalmente na questão humana. É uma pessoa que sempre esteve muito envolvida na igreja. Eu, particularmente, teve uma época que eu achei que nós teríamos a irmã Cléa. E aí, de repente, você começa a tomar outros rumos. Foi depois do falecimento da tua mãe? O que eu começo assim a aprofundar na área de terapia, sim. Mas eu participei muitos anos, né, da Paróquia São João Batista, e lá também eu tive assim uma aula muito grande com uma freira que era a Amada Renata, né? Eu sempre me envolvi muito. Fiz faculdade de teologia, sempre trabalhando essa questão humana, né? Mas, assim, dentro da minha vida vocacional, de ser uma religiosa, eu ainda não tinha feito tomado essa decisão, aliás, né? Porque eu queria estar mais relacionada com as pessoas, né? De todos os segmentos da sociedade. Então, foi também a partir disso, né? Porque a espiritualidade que a gente desenvolve não é só na questão de ser uma religiosa consagrada, né? Nós podemos ser leigos, nós podemos ser cidadãos
vivendo uma vida de espiritualidade de outras formas, na família, na sociedade, no trabalho, né? E eu sempre fui muito aberta para isso. Ô, Então, Cleia, e as irmãs, elas deixaram uma lição de vida para a gente. Eu lembro que você também, eu era muito peralta. A irmã Emília, tadinha, ela sofria com a gente. Então, eu acho que um pouquinho dessa linhagem, desse respeito, dessa admiração que a gente tinha por elas, é que muitas pessoas olham para a gente e falavam assim: ah, não, essas meninas vão ser freiras. Mas não, eu acho que era mais admiração, respeito e ver a dedicação com que elas se dedicaram à paróquia São João, né? Então, a nossa geração, eu falo porque eu sou praticamente da mesma idade que você, a nossa geração tem essa bagagem muito positiva na nossa vida, no caso. Tem muito, Adriana, muito essa bagagem. Além da Madre Emília, a Madre Renata, né? Madre Renata, Madre Jo, Madre Diva, né? E agora nós temos as mais novas, né? Que seria a Madre Manuela, tem tantas aí, né? Mas eu convivi bastante com as três, que é a Madre Renata, a Diva e a Jo, né? E principalmente a Madre Renata, porque eu comecei a trabalhar como secretária paroquial e ela estava muito junto, né? E ela me passava assim grandes lições, né? E além das lições, um legado, porque tudo que ela fazia, ela me ensinava a fazer, até mesmo conversar, escutar as pessoas, né? Ela era muito procurada e eu estava sempre junto com ela. Então eu trouxe isso também para a minha vida, né? Não tem como fugir, né? E a vida da gente, desde lá da história, né, da nossa raiz, ela tem um direcionamento. Eu acredito, Adriana, que a minha missão, né, de trabalhar com as pessoas, ela foi descoberta naqueles momentos que nós convivemos juntos, né, como comunidade. E aí ela faleceu, né? E inclusive falei com ela até assim muito perto, né? Quando ela ficou doente, fui fazer uma visita para ela e eu tive que assim ajoelhar, né, no chão para colocar o ouvido próximo à boca dela quando ela falou para mim: continua a nossa missão, né? E aí continuei até hoje, só que eu fui para outros caminhos, né? Não tão diferentes, mas outros caminhos com outra missão, né? E é uma missão linda, maravilhosa, que eu Porque estou a aqui curtindo bastante. parapsicologia, ela vai mais profundo, né, Cleia? Sim, sim. A parapsicologia também é uma, assim, é algo que começou comigo lá, junto com elas, porque nós tínhamos um frei que era parapsicólogo, né? Que era o Frei Laurindo, Cônego Eloy de Batatais, parapsicólogo, e Na eu época, ele acabei era assim, Padre Eloy aqui em Sertãozinho, né? exatamente, exatamente. Aí, quando tinha, né, na época de Dom Wilson, que era padre Wilson também, ele trazia muitos formadores. Não, na nossa época, ele era o nosso colega de coral, Exatamente, e depois exatamente. cada um galgou um caminho e ele foi como padre e hoje está como dom. Olha que chique. Nós temos Sim, uma é geração maravilhoso. potente, hein, menina? É verdade. Então, aí ele trazia muitos formadores, né? Inclusive o Frei Laurindo, na época, e eu ficava encantada, né? Porque eu sempre gostei de estudar, de aprender. E quando eles faziam, né, aquela questão da hipnose, da regressão, era algo que me tocava muito. E é tanto que, depois de tantos anos, né, que eu resolvi realmente ir para a área como profissional. Mesmo porque tantas situações além da nossa vida, né, porque a parapsicologia são fenômenos paranormais e tantas outras coisas, né? Algumas situações que acontecem, eventos que acontecem com a gente, né? Como pessoa, como ser humano, e não tem assim muita explicação física, né? Vamos dizer assim. E a parapsicologia ajuda muito, né? Nessa parte, trabalhar com essa parte. E aí você me falou da questão da pandemia, Adriana, que eu achei assim
importante, né? Porque eu comecei a acentuar mais, aprofundar meus estudos, foi nesse período da pandemia, inclusive com essas angústias, as depressões, esses lutos assim inesperados, né? Que foram acontecendo. E aí eu pensei, né? A minha mãe, embora ela não tenha falecido pela Covid, mas foi assim, logo no começo, né? Ela teve uma queda, quebrou o fêmur e ela ficou internada apenas 3 dias e faleceu. Não foi, mas eu passei um momento assim bastante angustiante, com medo de trazer a doença para dentro de casa, e ela já era uma pessoa idosa, de 89 anos. Então, eu pensei, depois que ela faleceu, eu falei, agora que eu vou, né, trabalhar nessa área, porque muitas pessoas, né, órfãs, além de pessoas órfãs, angustiadas, que tinham que trabalhar todo esse contexto, né, da perda e do medo, né, e a parapsicologia, embora trabalhe essa questão dos fenômenos paranormais, ela não é só para isso, né? Ela tem um leque muito grande para trabalhar com as terapias, essas terapias de realmente de luto e de depressão, de angústia, e ela já evoluiu muito para a psicologia, né? Porque era algo que ainda era desconhecido, assustador, né? E agora já é bem mais aberto. Ô, Cleia, e você tem uma grande responsabilidade nas suas mãos, porque eu falo que o ser humano, nós já estávamos evoluindo para um olhar só para a gente. Eu falo que nós estamos naquela visão de que é cada um por si, Deus para todos. E com a pandemia, eu vejo que isso cresceu muito. Hoje as pessoas estão muito isoladas. E por isso mesmo, eu acredito que a depressão está alarmante. Então, como que a gente pode estar mudando esse conceito? Claro que teve o lado ruim e teve o bom. O ruim, porque mesmo isolados, nós tivemos uma amplitude de estar falando com pessoas de todo mundo, através da internet, através dessa evolução. Mas, por outro lado, as pessoas estão muito assim, relacionadas só com o celular. Elas deixam de conversar com o outro para ficar conversando pelo WhatsApp. Então, acabou aquela coisa de bater um papo, de olhar olho no olho, que é uma coisa tão gostosa. Isso traz a nossa juventude, as amizades que a gente tem. Eu percebo que a geração de hoje, elas estão, assim, perdendo esse privilégio. Então, como que a gente pode estar ajudando? Você, na sua profissão, e eu na minha. Adriana, uma das situações que eu penso muito é a forma da gente resgatar, né, esses momentos de encontro. E eu tenho assim uma esperança muito grande que tudo isso vai passar ou nós vamos nos adaptar de uma forma mais tranquila, né? Realmente, no período da pandemia, isolou muita gente, muitas pessoas entraram na crise da solidão, até na crise existencial, né? E eu vejo isso muito até hoje com meus alunos. Eles, às vezes, na sala de aula, tendem a ficar lá no celular e a gente tem que ficar chamando muita atenção para isso. Mas uma forma é a gente pensar na questão daquele vínculo que nós temos, né, familiar, que eu creio que agora a gente já começa a encontrar mais com a família. A pandemia, assim, nos deu muitas lições, né, apesar das perdas, mas muitas lições que a gente chegou a perceber no quanto vale uma vida, né, no valor da nossa vida. E também Um abraço, quanto vale um um abraço, abraço? aquele desejo de receber o abraço, né? Eu e tantas outras pessoas, né, passamos pela Covid, e quando eu tive, eu cheguei a comentar, né, com as pessoas, dá uma crise de solidão muito grande, porque aquilo que você deseja tanto, quer abraçar, quer falar, quer aproximar, eu sou muito de toque, né, de chegar perto, aí eu me senti sozinha e chegava a me dar uma certa angústia. Aí eu pensei, realmente,
não é fácil, né? E quando a gente volta agora, nós trabalhamos com uma terapia em grupo, terapia coletiva, que é esse retomar, Adriana, a sentir o outro, né? O contato do outro, a perceber que o contato do outro cura. Por outro lado, existe também aquela oportunidade, aquela terapia que eu tomo contato comigo mesma e que eu me conecto comigo, porque muitas vezes nessa vida corrida, agitadíssima nossa, a gente nem percebe que nós estamos respirando, né? Então, esse olhar para nós, sentir nós, o momento, o aqui e o agora, né? O aqui e o agora. Eu preciso sentir que eu estou lavando minhas mãos, que eu estou comendo, que eu estou respirando, ter essa conexão, e a gente faz muito automático. Então, uma das situações, né, que eu proponho agora é esse olhar para mim, sentir, né, quem sou eu, né, os meus desejos, as minhas necessidades, e eu abrir para o outro também, porque há essa troca de energia que é fundamental. Dentro da área da terapia, é essa conexão mesmo, né? Eu trabalho com relaxamento, que é aquele relaxamento com um toque de regressão, né? Que a gente vai fazendo uma retomada da vida, né? Não aprofundo muito, porque já é muito clínico, né? Se a gente vai tratar da pessoa. Mas esse fazer uma regressão de até um certo momento da nossa vida e retomar, né? Para a nossa realidade, para o nosso contexto, isso é muito importante, né? Temos terapia para tudo isso. E cura muitos traumas, principalmente traumas infantis? Sim, sim. O relaxamento, né? Trabalhando as técnicas do relaxamento, ajuda muito, porque você acaba retomando as suas faixas etárias. E depois tem o clínico, porque hoje nós, além das crenças limitantes que nós trazemos, nós temos os traumas, os bloqueios, e que não tem idade, viu, Adriana, para aquilo se manifestar, né? De repente, vai manifestar aí na nossa idade dos 40, dos 50 anos, vai manifestar 30, não tem. Alguns traumas, algumas situações vão manifestar ao longo da nossa vida, né? Principalmente no contexto da pandemia, vem mais coisas ainda. E essa terapia, né, de regressão, ela vai ajudar a gente ir até lá onde começou o problema, né? E é muito interessante. E eu estou tão feliz porque você está inaugurando a sua clínica. É um sonho realizado? Nossa, eu tenho tantos sonhos, desejos, muita coisa. Eu falo que quando eu começo uma caminhada, aí estou concretizando uma obra na minha vida, já estou sonhando, já querendo ir além, né? Então, o meu espaço eu abri, já faz 2 semanas que eu comecei meu atendimento lá, com um tempo muito limitado, porque eu só estou atendendo nos finais de semana, trabalho durante a semana inteira em outros lugares, né? Mas na clínica final de semana. E aí, de repente, eu já sinto que eu preciso ampliar meu espaço, porque Eu são estou muitas vendo que os situações. alunos vão perder a professora. Então, mas sabe aquela professora que não quer deixar nada, terapia do desapego, eu preciso fazer em mim. Mas, assim, aqui a escola, né, a educação, para mim, é fundamental esse link, né, com a minha vida. Na escola também eu posso trabalhar no meu outro trabalho, né, eu posso trabalhar essa questão terapêutica, eu uso muito. Eu trabalho com florais, com chás, com aromatizadores de ambiente, eu levo para a sala de aula, meus alunos amam, né? Então, eu tento fazer esse trabalho também nos locais onde eu estou, né? E agora, né, para aqueles que desejam algo mais aprofundado, né, mais clínico, mais curativo, né, Adriana? Aí a clínica é para isso mesmo, né? E Qual a você está crença convidada. limitante que tem mais desafio para ser curada? Eu não tenho dinheiro? Aí nós vamos ter que trabalhar a lei da atração.
Nós temos a lei da atração também que entra nessa questão. Mas nós temos umas crenças limitantes que é algo que a gente trouxe lá das nossas origens, né? Algumas coisas são emocionais, algumas coisas são espirituais, né? Algumas coisas são aqueles, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou continuar assim, né? Aquele pau que nasce torto nunca se endireita. Nós temos muito isso, né? Que nós temos que trabalhar, porque o ser humano é uma caixa de surpresa, além da riqueza muito grande que tem. Então, tem umas coisas, Adriana, que a gente não evolui, que a gente não conquista porque nós estamos presos no passado, né? Nascemos desse jeito, a situação vai continuar desse jeito, nossa vida não vai mudar. Na verdade, essas são as crenças limitantes. Mas a gente não percebe que são bloqueios, né? Tem umas crenças que são importantes. Uma coisa que eu demorei muito para aprender, e hoje eu faço questão de estar sempre falando. Palavra tem poder, principalmente a palavra de pai e mãe. Então, para os pais e para as mães que estão ouvindo essa nossa entrevista, muito cuidado para o que falam para os filhos, porque muitas vezes é como se fosse um selo pré-determinante. Meu pai sempre disse isso, ou minha mãe sempre disse aquilo. E aí criam as crenças limitantes muito fortes na vida do cidadão. Procede essa informação ou não? Sim, sim, você tem razão. Não tinha pensado nisso antes, né? Você tocou num assunto muito importante. Essa educação dos filhos. Hoje a gente reconhece, a gente trabalha com terapia de gente que já veio taxado, que a vida vai ser desse jeito, ela não vai conseguir ser diferente. E ela já acomodou com aquela situação, ela já se rotulou, né? Não vai mudar. Mas olhando para, né, até fazendo essa questão de regressão, é algo que ela ouviu enquanto ela estava sendo gestada, lá na geração dela, né? Quando tudo estava acontecendo, ela estava no útero materno, né? De repente, foi numa situação em que a família passava por dificuldades e, né, a própria mãe passou isso para a criança. E aí, essa é uma situação. Outra situação, a educação dos filhos, né? Quando a criança começa a se desenvolver, né? Os nossos pais, eles já têm também as crenças deles, e aí eles passam para o filho, né? E usam palavras que hoje são palavras pesadas, né? Que, assim, transtornaram a vida da pessoa. Então, para os pais, né, que estão nos ouvindo, às vezes fica até difícil, né, eu como educadora e até como profissional terapêutica, falar algo agora porque é preciso atender, né, é preciso conversar diretamente. Mas, assim, esse cuidado que você fala com as palavras, né, com as palavras, às vezes fica bravo com o filho dentro de casa. Aliás, eu vou dar um exemplo de algo que eu escutei, né, só para a gente entender tudo isso. Eu estava passando em frente a uma residência, parei na casa da minha sobrinha, enquanto eu estava do lado de fora no carro, esperando, eu vi que a mãe estava muito brava com a criança. E ela usou essas palavras: você atrapalha a minha vida. A hora que ela falou isso, eu logo pensei, essa criança vai carregar isso, de repente agora não faz diferença para ela, ela ouviu, mas quando ela estiver na vida adulta, né, ela vai, essas cargas virão e ela não pode até não saber por quê, né? É uma rejeição, até a síndrome da rejeição. É o famoso trauma infantil, que a gente nunca explica o porquê e quando começou. Mas a gente sente, o ser sente, porque é uma rejeição naquele momento. E aquilo, na nossa pequena infância, a gente não se permite. A gente fala, não, meu pai me ama.
mas nosso espírito é velho, né? Eu acho. Ele é Exatamente. sábio, ele tem muita sabedoria por trás e são traumas. E depois, para você curar, só com a Cleia Borges. Com a Cleia Borges. Eu estou de braços abertos, assim, de coração aberto para atender. Mas é muito importante, Adriana, muito importante. Até eu, assim, sou muito grata a você pelo convite da entrevista, porque eu tenho tanta coisa para falar, eu tenho vontade de começar por agora, né? Tanta gente, porque é muito necessário, é pesado depois na vida do ser humano, né? Do ser humano. Então, assim, eu tenho muita gente que me procura, a terapia é um processo, né? Como nós temos uma vida, né? Uma vida muito longa, uma história de vida. Então, às vezes a pessoa de repente procura, Cleia, eu quero melhorar isso, eu quero curar isso que está acontecendo comigo, mas não é uma coisa, uma sessão, não é uma hora de sessão que vai resolver. Então, são processos, são sessões ali, 5, 6 sessões, porque a gente tem que fazer toda aquela limpeza, né, daqueles traumas para reconectar a pessoa, para reconstituir a vida dela, para que ela realmente continue, né? E tem muito aquela questão da criança ferida, né? Aqueles traumas infantil, a criança ferida, e eu preciso trabalhar em mim, eu preciso curar aquela ferida minha de infância, de passos da minha vida, de adolescência, de juventude, para eu estar bem hoje. Então, por isso que eu falei, não tem idade, está aqui dentro de nós, né? E nós seres humanos que às vezes não nos damos valor, nós temos uma potência muito grande, temos uma capacidade muito grande, né? Hoje tem coach, tem um monte de terapeutas também, assim, trabalhando muito nessa área, não só pelo lado profissional, né? Financeiro, mas realmente porque tem essa paixão de querer ajudar as pessoas, né? Bom, se eu Então, é puder muito indicar importante. alguém, com certeza vou te indicar, porque eu tenho um carinho muito grande por você. Ai, agradeço. Sei da pessoa, da profissional que você é, e eu deixo o microfone aberto para você fazer o convite para as pessoas estarem conhecendo a sua clínica. Então, me dá o data, o horário, o dia, todas as informações e o endereço para elas estarem indo até você, Cleia. Isso. Então, a inauguração da clínica vai ser no dia 13 de agosto, no horário das 14 horas até as 17 horas, porque a clínica é um espaço, viu, Adriana? Chama Espaço Essencial onde eu estou atendendo. Né? É um espaço que tem outros profissionais, né? E eu tenho a minha clínica está instalada lá, uma das salas é a minha. Então, no dia 13 de agosto, das 14 até as 17 horas, esse espaço estará aberto, né, para as pessoas que quiserem visitar o local. E, a partir dessa data, os meus agendamentos de atendimento serão, a priori, nos finais de semana, sábado e domingo. O WhatsApp, que é o prioritário agora, né, porque é mais fácil de falar, de repente manda mensagem que vai ser comercial e eu retorno em seguida. O meu WhatsApp é 16 99150 5256, né? Eu estou recebendo muita ligação e muitas mensagens para responder, mas pode ter certeza que eu vou responder. E é neste número que eu também agendo as consultas. Cleia, tudo de melhor na sua vida e muito sucesso, viu? Oi, 2022 Adriana. ficará marcado em Sertãozinho. Adriana, gratidão da minha parte, eu já falei, vou reiterar, né, meu carinho por você, pela sua mãe, né, que fez parte da minha história, da minha vida, e inclusive você é uma das pessoas que logo a hora que eu comecei a postar, que agora que vai começar o meu marketing, né, você já veio falando comigo que gostaria de agendar essa entrevista, mas, assim, minha eterna gratidão mesmo. A clínica vai estar de portas abertas, você
Apareça por lá a hora que você desejar, né? É só agendar para a gente ter um tempinho mais para conversar. E quando precisar, estou à disposição de você, da sua família, de toda a sociedade sertanesina, né? Eu já tenho até uns contatos fora da região, minha equipe está toda assim, antenada nos meus trabalhos, mas agradeço muito. E desejo a todos assim, que sejam seres de luz, né? E que conecte consigo mesmo e aproveita tudo que o universo tem para oferecer. É isso, minha linda. Gratidão, Cléia. Gratidão toda minha.